imperial y que vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta. Boa tarde, ouvintes. Começa mais uma vez pelas ondas livres da 104.5 FM, mais um Vozes do Mundo. O programa que é um oferecimento do projeto de extensão Conjunture, Análise de Conjuntura Internacional, do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas, coordenado por mim, professor Fábio Duval, que apresento também esse programa. Hoje o programa Vozes do Mundo tem alguns assuntos muito especiais, né? Essa semana está quente. Hoje de manhã chegou uma bomba, não explodiu, obviamente, um artefato explosivo no escritório do Obama, do ex-presidente americano Barack Obama. Ontem chegou um artefato explosivo no escritório da ex-senadora Hillary Clinton, né, ex-candidata a presidente, uma das líderes ex-primeira-dama dos Estados Unidos também, né, teve aquele caso com a Mônica Lewinsky, né, que foi muito falado na época. Enfim, Hillary Clinton também recebeu um artefato explosivo no seu escritório ontem. E o George Soros recebeu um artefato explosivo na segunda-feira. Isso leva aqui... Bom, todos eles foram interceptados pelo Serviço Secreto americano, né? Porque os ex-presidentes recebem, né, essa proteção do Serviço Secreto, então foram interceptados esses artefatos. Mas tem alguma coisa no ar aí, né? Muito estranho que os líderes do partido ou as principais figuras do partido democrata estejam sendo ameaçadas, né? Dessa forma. Então, esse é um dos pontos quentes dessa semana. Outro ponto quente da semana é ainda toda a história a respeito do assassinato do jornalista Khashoggi na Arábia Saudita, quer dizer, na Turquia, né, em Istambul, né, pretensamente, né, morto no consulado da Arábia Saudita em Istambul, né, gerando toda uma confusão internacional, né, com a Arábia Saudita, né, tendo sido... O Trump é mesmo um sujeito incrível em alguns momentos, né, pelas coisas absurdas que ele diz. Quando ele soube que os sauditas admitiram a morte do Khashoggi, ele disse que foi o assassinato pior encoberto da história da humanidade, né? Enfim, fazendo brincadeira com uma coisa bastante séria, né? Bastante séria no sentido geopolítico também, porque a Arábia Saudita é uma aliada dos Estados Unidos, é uma aliada natural dos Estados Unidos desde muito, inclusive com cooperação militar. Uma das coisas que o Trump se regozijava de dizer nos últimos tempos é que tinha fechado um acordo de mais de 100 bilhões de dólares de venda de armamentos para a Arábia Saudita, que mantém uma guerra contra o Iêmen, que tem, né, na figura do Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro, né, do rei Salman, que está com 82 anos, quase morrendo, enfim, e que tem esse filho cujos irmãos moram todos fora da Arábia Saudita. Esse sujeito autocrata, né, da Arábia Saudita, ele já está barganhando entre Rússia e Estados Unidos, né? Se por acaso os Estados Unidos tirarem o apoio que dão historicamente à Arábia Saudita, a Arábia Saudita diz que vai se virar para os russos, né? Essa é uma política hoje, na geopolítica mundial, muito intensa quando se fala em termos de segurança, né? Pelo menos uma tripolaridade entre Estados Unidos, Rússia e China, né? Que tem, inclusive, Rússia e China desenvolvendo exercícios militares conjuntos. Mas esses são alguns dos temas da semana que nós vamos falar, né? Vamos aprofundar mais sobre cada um desses temas. E temos um segundo bloco hoje, principalmente dedicado a um tema especial.
as empresas militares privadas que atuam no plano internacional. São as empresas que têm os chamados contractors, que também são conhecidos no português como mercenários, né? São aqueles sujeitos, normalmente, que já trabalharam, né, nas Forças Armadas, notadamente dos grandes países militarizados, como é o caso dos Estados Unidos, que tem as maiores empresas privadas militares, e eles passam a prestar serviços, né, militares, inclusive para o próprio governo. Os Estados Unidos, por exemplo, nas missões que faz no exterior, uma grande parte do contingente que vai para essas missões não são soldados efetivos americanos, são contractors, contratados, mercenários que vão lutar e que não são nem contabilizados quando morrem, o que tira um custo político bastante grande, né, dos governos quando usam esse tipo de mão de obra. Bom, nós vamos falar sobre todos esses temas e mais outras notícias da semana, e hoje aqui na mesa nós temos o Guilherme Niches, o Pedro Martins e a Cauane Ewald para tratar desses assuntos. Eu vou fazer uma roda para cada um se apresentar, né? O Guilherme Niches, inclusive, vai falar bastante sobre essa questão das empresas militares privadas, porque ele está fazendo uma pesquisa nesse sentido e pretende defender o seu trabalho de conclusão de curso também sobre esse tema. Então, ele vai ser o nosso entrevistado do segundo bloco, digamos assim. Mas vamos lá, Niches, a palavra é tua. Obrigado, professor Fábio. Boa tarde, amigo ouvinte, demais participantes da mesa. Como o professor Fábio já bem disse, eu venho buscando aprofundar um pouco mais a minha pesquisa nessa área de essa relação entre essas empresas militares privadas e o cenário internacional, a atuação delas no cenário internacional. Então, para mim, hoje já é um assunto de bastante apreço, que vou gostar bastante de poder passar o que eu já consegui pesquisar e o que eu já aprendi ao longo dessa pesquisa para o ouvinte. E as demais atualidades que vão ser colocadas e postas em mesa aqui também, que, como sempre, são temas que influenciam diretamente tanto a política internacional, a economia internacional, como toda a nossa vida no cotidiano. Antes do Pedro, só dizer que também está aqui na sala, né, o Juliano Lima, na operação da parafernália eletrônica. Vamos lá, Pedro, a palavra é tua. Boa tarde, professor, boa tarde, ouvinte, boa tarde aos colegas aqui da mesa, boa tarde ao Juliano. É um prazer estar participando aqui mais uma vez de um programa que, com o nosso intuito, é facilitar o entendimento desses temas da esfera internacional, né? Exatamente. E instigar o debate acerca desse tema e quanto eles influenciam no nosso cotidiano. Já que a gente estava dando uma prévia sobre o que a gente vai falar, eu acho interessante essa reascensão de uma zona de tensão entre China, Rússia e Estados Unidos, com a eminente saída dos Estados Unidos do Tratado de Proibição das Armas de Alcance Intermediário Nuclear. Uhum. Então, o que denota uma política constante do Donald Trump de abandonar o multilateralismo, né, e de tratar de forma unilateral e impositiva, né, ou com acordos bilaterais, a sua política externa, né, muito diferente do que foi o legalismo, o que é normalmente o legalismo, pelo menos discursivo, que tem o Partido Democrata quando está no poder, né? Por exemplo, Obama ou o próprio Bill Clinton tinham um discurso muito legalista, né? Se nós formos ver depois, né, os presidentes republicanos, normalmente, né, o George Bush filho e o Donald Trump, eles, né, têm posturas absolutamente diferentes, porque estão ligados, estão conectados a setores econômicos dentro dos Estados Unidos, para os quais, por exemplo, a indústria armamentista ou a indústria petroleira, para os quais determinados conflitos, determinadas guerras e rusgas são extremamente vantajosas economicamente. Cauane. Olá, pessoal, boa tarde. Então, feliz em estar podendo contribuir aí com a disseminação do conhecimento, né, e trazendo alguns assuntos aqui em debate, hoje especialmente as empresas militares. Então, desejo aí uma boa tarde a todos que forem nos ouvir e que também as próximas semanas, né, busquem estar participando e aumentando nossa audiência, divulgando. Se ninguém, se falar, tá no carro, não tem nada pra fazer, vamos ouvir lá o pessoal. Não, ou se tiver coisa pra fazer também, ouça igual. Permaneçam conosco aqui até o fim do programa. Exatamente, Bom, fizemos a roda de apresentações aqui. Vamos voltar para a Arábia Saudita. Eu acho que é interessante falar também do custo econômico,
né, desse assassinato do jornalista Khashoggi. Há alguns dias atrás, ontem, na verdade, dia 23 de outubro, estava marcada uma grande conferência, né, um grande encontro de negócios, né, uma conferência, né, de negócios parecida com aquela de Davos. Né? Como tem a de Davos na Suíça, né? Que é uma oposição ao fórum, ao qual o Fórum Econômico, o Fórum Social Mundial, era uma antípoda, o Fórum Econômico Mundial, que é esse que ocorre em Davos, na Suíça, para o mundo ocidental. Os sauditas também pretenderam fazer a mesma coisa, né? No ano passado, esse evento foi um sucesso. Ainda que o governo saudita seja um governo autocrático, o capital não se interessa muito por essas questões quando, né, o lucro pode advir de uma determinada situação. E quando se trata da Arábia Saudita, um grande exportador de petróleo e um ponto geopolítico importante, né, de incisão dos Estados Unidos dentro do Oriente Médio, juntamente com Israel, né? Mas, pois bem, ontem era para ter uma grande conferência de negócios, a Davos do deserto, como é chamada, numa cidade toda robotizada dentro de Riad, a capital da Arábia Saudita, de 500 bilhões de dólares. Os números são estratosféricos, né? 500 bilhões de dólares custou essa cidade robotizada, né, que tem na Arábia Saudita. Para a gente ter uma ideia, o empréstimo do FMI para a Argentina, que foi o maior da história do FMI, é de 50 bilhões de dólares. Ou seja, 500 bilhões de dólares é 10 vezes mais que isso para fazer uma cidade robótica, né, para ocorrer lá essas conferências e para demonstrar para o Ocidente o desenvolvimento pretenso da Arábia Saudita, né? O Mohammed bin Salman, ele vai ser grandemente afetado por isso, né? Ele conseguiu congelar todas as esferas de poder dentro da Arábia Saudita, né? Ele descartou o clérigo, desarmou a Guarda Nacional e, como eu falei, todos os outros herdeiros moram fora da Arábia Saudita num autoexílio que é considerado por alguns monarcas ali do Golfo, dos estados do Golfo, como, né, o ocaso das monarquias petroleiras da Península Arábica, né? Então, a situação lá é muito complexa, né? Num primeiro momento, o Donald Trump começou com um discurso falando aí do apoio dos Estados Unidos, né? Agora bastante delicado, né? Porque dentro do Senado americano, senadores, tanto republicanos quanto democratas, estão cobrando ações, né, contrárias ou que, de alguma maneira, interceptem as relações e o apoio dos Estados Unidos à Arábia Saudita, né? Então, nós temos essa circunstância lá, com essa feira, que era para ter sido uma grande feira de negócios ontem, que foi esvaziada. Né? Esvaziada. Ao longo da semana, desde o dia 16, as pessoas começaram a cancelar editores de grandes revistas e jornais internacionais, financistas internacionais, enfim, toda a gente que ia investir lá já está mudando de opinião, né, em função, e saíram da conferência, gerando um prejuízo bastante grande para a Arábia Saudita econômico. As ações, né, a Bolsa de Valores, o mercado de ações, né, na Arábia Saudita caiu em 6% já de ontem para hoje. Teve uma queda de 6% de ontem para hoje só por causa desse medo, digamos assim, do mercado financeiro com essa questão do assassinato do jornalista, que assassinar um jornalista hoje, em pleno século XXI, né, é algo bastante grave, né? Principalmente um jornalista como Khashoggi, que tinha, né, repercussão mundial, era um crítico não muito mordaz, mas um crítico, né, do regime saudita, não do regime porque ele acreditava no regime, no rei Salman, né, mas criticava o Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro, que é o chefe de fato, né, do governo saudita. Pedro? Não, então, a gente consegue ver, inclusive, a influência da mídia. O Khashoggi, ele era um jornalista do The Washington Post. Então, a importância dele, assim, como um crítico, um saudita, crítico da... Autoexilado. Autoexilado, crítico.
e mostra como o regime ele tem essa ideia de calar os críticos, né, na verdade. Sim. E a gente consegue perceber a influência da mídia nesse caso justamente com o próprio o Erdogan, o Erdogan presidente da Turquia, que ele é reconhecido por a Turquia ser um dos países que mais prende jornalistas. Recep Tayyip Erdogan. Recep Tayyip Erdogan. Então, e a Turquia é reconhecida por ser um dos países que mais prende jornalistas no mundo. E a liderança dele nesse caso de investigar a fundo a morte do jornalista mostra o poder que a mídia e que o capital internacional está exercendo sobre esse caso. Que normalmente a Arábia Saudita, por ela ter ela ser grande financiadora de mídias internacionais, ela normalmente não é afetada, como os atentados que ela faz no Iêmen. Sempre são meio... ficam numa escala mais secundária, assim, da mídia internacional. Mas é interessante ver que o próprio Erdogan, que ele é um repressor de jornalistas, ele, de acordo com a mídia, ele está como se fosse dirigindo assim, essa questão da investigação, porque ele viu que a Arábia Saudita, na verdade, não está com uma intenção muito grande de que os fatos sejam elucidados. E o Donald Trump, ele deu uma declaração ontem que, assim... No primeiro momento ele contextualizou, né? Semana passada a gente até falou sobre isso, ele não tem que ser investigado, não podemos culpar ninguém. Só que como fica claro que os sauditas já admitiram que foi um assassinato e que tudo indica que seja planejado, não foi de última hora, não foi. Isso mostra com que o Donald Trump ele deu uma entrevista ontem para a CNN, se não me engano, e ele disse: olha, eu quero acreditar que o que ele me fala, no caso o Bin Salman, seja verdade. Eu realmente quero. Mas ele falou, se não for, a gente vai ter que tomar algumas providências, porque alguém tem que ser responsabilizado por isso. Se vê ali que ele está contemporizando até o último segundo, né? Já tem um fato que é bem indicativo de que foi, sim, um assassinato planejado e que não foi só uma tentativa de sequestro ou de prisão mal ocorrida, digamos assim, levada a cabo de maneira ineficiente, né? Por quê? Porque 15 oficiais sauditas voaram, cada um num jato particular da Arábia Saudita, na véspera da entrada sem saída no consulado do Khashoggi. 15 vieram e no outro dia esses 15 jatos voltaram para a Arábia Saudita. E o mais interessante é que, entre esses 15, além de agentes da segurança, da Guarda Nacional saudita, tinha um médico legista. Né? O médico legista provavelmente, né, que ia fazer ou ensinar a fazer picadinho do corpo do Khashoggi, né, do Jamal Khashoggi, que foi o jornalista esse... evidentemente morto, né, no consulado saudita em Istambul. É só uma coisa a acrescentar, né, é que os funcionários turcos da Embaixada Saudita receberam folga no dia do assassinato. Também, né, é bastante ilustrativo. O Tayyip Erdogan, ele tem demonstrado e exposto isso publicamente, que ele vai até o fim da investigação. Que eles vão achar os assassinos, enfim. E, segundo a The Economist de hoje, o Expresso, vem umas notícias rápidas, assim, dessa revista que analisa muito de política internacional, né? Veio hoje de manhã um anúncio de que ele vai efetivamente tentar configurar ali um assassinato político. Né? Tentar configurar um assassinato político para realmente tomar as medidas necessárias contra o governo saudita. É estranho como fica a situação geopolítica ali. É estranho como fica a situação geopolítica ali com
de duas pernas que tem os Estados Unidos dentro do Oriente Médio, né? Que são Israel e Arábia Saudita. Com essa perda de apoio que provavelmente vai acontecer, por quê? Porque o Trump está contemporizando. Ele vai contemporizar até o último minuto, né? E aí a gente vê a seletividade, né, do seu discurso, quando ele estabelece quem são os bons e quem são os maus, né? De uma hora para outra ele vira aliado do Kim Jong-un, de uma hora para outra ele começa, quer dizer, de uma hora para outra não, ele continua defendendo, né, o Mohammed bin Salman até o fim. Então nós temos ali, né, uma circunstância que dentro dos Estados Unidos já está gerando muita comoção, né? Tem uma senadora republicana, que agora não me lembro o nome, que fez críticas, que é apoiadora do Trump e que fez críticas mordazes no Senado ontem em relação à posição dos Estados Unidos e à posição do Trump nessa questão. Mas isso é um pouco do que está acontecendo lá na Arábia Saudita, né, no Oriente Médio, e que vai ter repercussões nas próximas semanas, com certeza. Nós vamos acompanhar essa questão que nós já viemos falando desde a semana passada, né? A semana passada a gente já fez um dossiê sobre isso, né, e hoje, com essas notícias que surgiram na semana, a gente não podia deixar de mencionar isso também. A outra questão que nós falamos, já que eu falei lá no início, né, da pauta do programa, é a questão das bombas, né, ou dos artefatos explosivos, das cartas-bombas, né, que foram enviadas para o Barack Obama, hoje pela manhã, ontem para Hillary Clinton e na segunda-feira para o George Soros. Essas três figuras, né, duas na política e uma no mercado financeiro, são considerados grandes exemplos do mundo liberal, né? Daquele liberalismo típico dos Estados Unidos, né? Que tem uma série de problemas. Por exemplo, o George Soros, por um lado, ele é um filantropo, né? Ele tem a fundação Open Society, ele vai lá e financia a Human Rights Watch, que é a maior organização de defesa de direitos humanos do mundo, mas, ao mesmo tempo, ele tira, nos anos 90, ficou muito conhecido, ele tirou o dinheiro lá dos países do Sudeste Asiático, gerou uma crise enorme, né? Então ele não está muito interessado quando se trata de manejar as finanças, né, no que vai acontecer com o futuro dos povos que ele vai afetar, né? Mas por outro lado ele sustenta, né? Um mega especulador, né? E financia, talvez para desconto de imposto, né? Financia uma fundação, né? A Fundação Open Society, Sociedade Aberta, que tem um objetivo muito claro, que é impor a democracia de cima para baixo em países fechados, né? É isso, basicamente, que grandes organizações de direitos humanos fazem no mundo, né? Eu não estou dizendo que proteger os direitos humanos seja errado, longe de mim, né? Mas nós não podemos ser polianas também, não podemos ser ingênuos, né, de achar que o George Soros financia uma organização a troco de nada, né? Então, o que acontece? Quando se estabelece o discurso dos direitos humanos, que desde os anos 90 é atrelado à democracia, né, que a democracia só é possível num contexto de direitos humanos, isso no plano do direito internacional, no plano da ONU. Então, toda vez que há graves violações de direitos humanos que permitem, inclusive, intervenções armadas da ONU, se estabelece a democracia posteriormente num país. E quando vem a democracia, né, e aí daqui a pouco eu falo como isso não dá certo, mas quando vem a democracia, outra coisa vem junto quando se estabelece um governo democrático: o mercado. Né? O mercado de consumo, né? O McDonald's, a Calça Lee, enfim, tudo, a Calça Lee é velho, tudo aquilo, né? O celular, iPhone, não sei o quê, tudo aquilo passa a ser parte do cotidiano das gentes, né? Só que o grande problema é quando se impõe a democracia de cima para baixo, né? Por exemplo, na Europa, esse foi um processo que título de pequenas relações históricas, durou pelo menos 200 anos. Durou pelo menos 200 anos para se estabelecer os regimes democráticos na Europa.
que é chegar em 2003, no Iraque, derrubar o Saddam Hussein, estabelecer um governo de uma minoria curda, que faz eleições absolutamente forjadas, que só elegem curdos, né? O Partido do Kurdistão Independente, né? Que é uma minoria no Iraque, né? E será que a maioria não é ouvida? Será que eles votam nos curdos de propósito, né? Então, são essas coisas estranhas, né, que existem no mundo, que os discursos, às vezes, eivados desses princípios de direitos humanos, eles têm outros propósitos, né? Outros propósitos que não efetivamente a proteção das pessoas, né? Nós vemos hoje em dia vários discursos, né, de ódio graçando pelo mundo, né? Os neofascismos, como a gente falou há dois programas atrás, os discursos de ódio contra minorias, né? O desprezo à diversidade, todas essas questões são questões muito candentes no mundo contemporâneo, né? E muito sérias, e isso vem se incrementando nos últimos tempos, no mundo, no Brasil, em todos os lugares, né? Então, a democracia, a própria democracia, parece-me ainda em determinados lugares muito frágil, né? Muito frágil. A gente tem o próprio exemplo da África, né? Que a África ela foi descolonizada agora no final da década de 80, 60, não? De 1960, que foi o ano da África, o ano das grandes da maior parte das independências africanas, até 1975, depois da Revolução dos Cravos, que derrubou o Salazar em Portugal, que foram descolonizados. Estados falidos, sim, que não conseguem estruturar um governo. Que seja capaz de coordenar uma sociedade. E aí a gente tem uma origem disso na África que é muito importante, é a origem do colonialismo europeu, né? Em 1884 e 85 se fez uma conferência em Berlim que foi chamada de a Partilha da África. Foi a chegada dos alemães atrasados na corrida colonialista em função da sua unificação em 1871. Em função dessa unificação, eles chegaram atrasados na corrida colonialista, imperialista, né? E se fez um acordo, na época do Bismarck, lá em Berlim, dividindo a África. E, basicamente, a divisão da África tem fronteiras em determinados locais que são retas, né? Chad, Sudão, aqueles estados, o Mali, a Argélia, a Tunísia, a Líbia, todos eles têm fronteiras ali que a gente vê em linha reta no meio do deserto. Né? Isso não é comum. Fronteiras artificiais. Fronteiras artificiais e que deixaram dentro de determinados estados grupos étnicos que se odiavam há milênios, né? Como os Tutsis e os Hutus em Ruanda, né? Os Hutus aniquilaram os Tutsis em Ruanda assim que acabou a Guerra Fria, assim que saiu aquela mão de ferro, né? Da bipolaridade Estados Unidos, União Soviética, que controlava esses conflitos na periferia, na chamada periferia do mundo, né? Para mim o sul é o mais importante, né? O sul é meu norte. Enfim, né? Tudo isso em função de uma herança histórica colonialista, imperialista da Europa, né? Que hoje lida com o problema do retorno das populações dos países coloniais para a metrópole, né? Não é a troco de nada que em Paris, na França, né? Principalmente em Paris, muito provavelmente daqui a algumas décadas a maior parte da população não vai ser de origem francesa, vai ser de origem magrebina, vai ser de origem marroquina, malinesa, argelina, né? Toda aquelas ex-colônias francesas do norte da África. Mas vamos fazer um intervalo agora, vamos para o intervalo e voltamos no próximo bloco, né, com a presença ilustre do Guilherme Niches aqui, que vai falar bastante sobre as empresas militares privadas que atuam no mundo contemporaneamente. Esperamos vocês no próximo bloco. We will make America great again. Abajo la dictadura imperial y que vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta. Boa tarde, ouvintes. Volta mais uma vez pelas ondas livres da 104.5 FM, mais um Vozes do Mundo.
Programa que é um oferecimento do projeto de extensão Conjunture do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Meu nome é Fábio Duval, professor Fábio Duval, sou professor de Relações Internacionais da UFPEL e coordenador desse projeto, apresentador desse programa. Temos aqui hoje, né, Guilherme Niches, Pedro Martins, Cauane Evald e na mesa operando Juliano Lima. Tivemos agora uma surpresa muito legal no intervalo, né? Nos ligou um ouvinte, o Doroteu, para pedir uma pauta para a semana que vem, que já foi imediatamente aceita, né? E vamos tratar desse assunto na semana que vem, que é a questão da migração hondurenha, né? E aí eu estenderia, né, para alguns outros países da América Central, para os Estados Unidos. E a política migratória americana contensiva, né, dessas migrações, inclusive, né, o Trump mandou dizer que segurassem os seus nacionais dentro das suas fronteiras, senão haveria corte de ajuda econômica, etc., para os países ali da América Central, né? Então, muito obrigado, Doroteu, pela dica aqui, pelas dicas que deu sobre o programa nesse intervalo, né? E para quem quiser ligar para cá, falar qualquer coisa, pedir pauta, criticar, né? Enfim, o que quiserem, dar sugestões, o telefone é 3222-1571. 3222-1571, Rádio Com FM, pode mandar também mensagem pelo Facebook, enfim, da rádio, como quiserem, né? Mas o telefone está aberto aqui. Bom, vamos então ao tema, né, desse segundo bloco, que são as empresas militares privadas. As empresas militares privadas são o que, na linguagem das relações internacionais, e em inglês, se chamam de os contractors, os contratados. São aqueles aquelas empresas que normalmente pegam ex-militares, né, que ou se aposentaram ou saíram das Forças Armadas de países altamente militarizados e altamente treinados, né, por exemplo, os mariners americanos, né, que passam a trabalhar para empresas privadas para prestar serviços, inclusive para o governo, né, ou para os governos. Né. Isso é muito comum, principalmente, né, em grandes missões para tentar conter o número de baixas das próprias Forças Armadas. É bom contratar gente, né, que não vai entrar nem nas estatísticas se morrer. Aí vai ganhar muito mais que um soldado para fazer esse tipo de serviço. Mas, Guilherme Niches, fala um pouco aí sobre as empresas militares privadas e sobre essa tua pesquisa, né? O Guilherme Niches é aluno do curso de Relações Internacionais e ele está fazendo uma pesquisa que vai redundar, né, no seu trabalho de conclusão de curso e em pesquisas posteriores, né, que é sobre esse tema. Então, nós trouxemos o Guilherme Niches para falar sobre esse assunto hoje. Vai lá, Niches. Obrigado, professor. Boa tarde ao amigo ouvinte que está acompanhando a partir de agora. Na verdade, o interesse por essa temática surgiu bem recentemente, junto ao professor Rodrigo Duque Estrada, que já esteve presente aqui no programa. Numa cadeira de política internacional, ele abordou essa temática, dentre diversas outras, e foi uma temática que me interessou bastante. Eu sempre, desde que eu entrei dentro do curso, a temática de defesa e segurança sempre me chamou bastante atenção, conflitos também. Então, a partir disso, eu achei interessante por ser um tema também recente e que eu pudesse desenvolver, de repente, alguma coisa em cima disso. A partir disso, já desde essa cadeira, eu já vim fazendo uma pesquisa a respeito, justamente para poder desenvolver posteriormente meu TCC. E essas empresas, elas funcionam numa lógica... claro, a questão de mercenários não é algo relativamente novo, muito pelo contrário, sim, é muito claro. antigo. A questão de mercenário vem de anos, inclusive Maquiavel já lá no Príncipe já citava. Ele fala dos mercenários. Sobre os mercenários. E é interessante observar que, como recentemente, a gente tem seguido exatamente a lógica inversa do que Maquiavel falava. Sim. Maquiavel falava que o príncipe precisava se livrar dos mercenários, justamente pela falta de fidelidade. Toda a história da consolidação do Estado, né, para garantir forças armadas profissionais, né, leais ao Estado. Exatamente. Mais recentemente, a gente vê uma movimentação que é ao contrário, seria, de certa forma, uma privatização das forças armadas, se a gente fosse levar mais ao extremo, por assim dizer. Mas essa privatização ela já não começou de forma direta, assim... com os combatentes. Sim. Isso se deu mais recentemente, a partir de 1999, por ali. Ainda que existam já registros desse tipo de empresa mais antigas. Na Inglaterra tem a DSL, por exemplo, que já é de 1981.
Existe também a outra empresa inglesa, o WatchGuard International, que também é mais antiga ainda, ela é de 1967, e ela foi voltada justamente para a demanda por seguranças dos sultanatos no Golfo Pérsico. Mas elas ganham muito mais importância foi a partir ali de 1999, 2000, com a Guerra do Afeganistão e com a Guerra do Iraque, posteriormente, 2001 e 2003, respectivamente. Quando passaram a ser amplamente utilizadas pelo governo americano. Só que elas iniciaram de uma forma muito voltada para infraestrutura, logística, serviços de inteligência, e posteriormente essa noção de privatização foi passando para outros campos e, consequentemente, chegou justamente nos combatentes, que são os famosos contractors ou mercenários, né, na linguagem mais vulgar, que tem a procedência desse pessoal, como o professor já adiantou, normalmente é essa assim, são veteranos de guerra ou pessoas que têm uma certa especialidade, têm uma expertise na questão do conflito, e que, claro, essas empresas, por serem privadas e por trabalharem em conflitos muito amplos, como a gente sabe, a economia de guerra é algo que gera bilhões e bilhões de dólares. É muito dinheiro. Por exemplo, 110 bilhões é a monta dessa cooperação militar proposta, né, e suposta, agora não se sabe mais o seu futuro, entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita. Exatamente. Se me permite, claro, por exemplo, nessa guerra do Afeganistão e do Iraque, né, que impulsionou mais esses movimentos, esses dois conflitos, em especial, a quantidade de agentes contratados em determinados momentos foram maiores, né? No Afeganistão, por exemplo, foram em torno de 104 mil agentes privados e 98 mil soldados regulares, né, pelo Estado. E daí, no Iraque, a estimativa é de 180 mil a 160 soldados. Então, tu vê que naquele momento, nessa guerra, teve momentos que ainda foram soldados, muito maiores soldados contratados, né, do que os oficiais do governo. Uma vez eu assisti uma palestra, na época que eu estava no doutorado, lá na UNB, em Brasília, de um professor da Escola Naval Americana que escreveu um livro sobre contractors, né? E ele chegou a dizer que em determinadas operações, 70% do pessoal, claro, aí conta desde o soldado até o cara que trabalha na cozinha, tá? Mas até 70% do pessoal em determinadas missões era de contractors, né? Deixando só ali um grupo de elite pequeno de condução, né, da missão por soldados efetivamente americanos. E é exatamente, professor. E é interessante, tanto essa fala da Kawane como do Fábio, é interessante observar que isso reflete uma lógica que a gente sabe que ali, fim dos anos 1980 até 90, era aquela lógica neoliberal, ou seja, sim, aquela questão das privatizações, que se iniciou tudo muito no contexto americano. E isso influenciou também a questão militar e de segurança, de defesa lá nos Estados Unidos. Então, a gente observar esses dados que a Kawane trouxe de um número maior de contractors do que soldado, reflete justamente essa lógica, não só da privatização, como também a lógica do custo político. Porque, como eu já havia comentado aqui, antes do início do programa com o professor que a gente estava conversando, o custo político gerado por um soldado, de fato, morto nos Estados Unidos. Tu vê um caixão com a bandeira dos Estados Unidos chegando lá. Em Arlington, dando tiro para cima, a viúva chorando, indenização. Isso gera, além do custo político, muito bem colocado, a indenização posterior também é um custo econômico que muitas vezes pode acabar por superar o próprio custo de tu ter que contratar um mercenário para lutar por ti. Então, essas duas questões, mais junto com essa questão do neoliberalismo, foram duas diretrizes importantes para que essa implementação desse tipo de empresa surgisse. Muito, exatamente isso. Muito com o final da Guerra Fria, né? Que daí os estados começam a se articular de outras formas, então, e começa, então, a desenvolver esse novo mercado das forças, né? Que dentro da RI a gente estuda, acaba entrando muito na questão da segurança internacional e que daí acaba se pontuando bastante. Exatamente, porque o final da Guerra Fria, ela proporciona um substancial aumento na oferta de armamentos, né? Leves e pesados, com o fim da União Soviética. Imagina, após a corrida armamentista, o que não sobrou de armamentos. Tem até aquele filme com Nicolas Cage, O Senhor das Armas, O Senhor das Armas, exatamente. Que é bem pirotécnico, mas ele mostra ali uma coisa que realmente aconteceu, porque era o seguinte, o general do Exército Vermelho, que era responsável
por uma base militar lá com um hangar cheio de armamentos, né? Quando se esfacelou a União Soviética, ele ficou basicamente livre para operar. É a mesma coisa que o burocrata do PC soviético que estava numa petroleira, né? Ele acabou virando o presidente da petroleira, né? Os cargos continuaram. Então, isso gerou um fluxo de armamentos, né? Com a atuação principalmente da máfia russa. A máfia russa é muito forte, né? E a máfia russa articulando com esses generais que faziam desaparecer, né, as armas a troco de um pagamento bastante substancial, né? Elas se espalharam pelo mundo. Não é a troco de nada que sobe no morro do Rio de Janeiro, tem um piá de 10 anos com uma Kalashnikov, um AK-47 na mão, né? Essa arma foi fabricada na Rússia e chegou ilegalmente no Brasil, né? Para estar na mão de um guri de 10 anos, né? Enfim. Mas tens algum outro ponto sobre isso, Niches? Vai, dá-lhe. Tem sim. É importante também perceber, conforme eu já tinha falado, daquele reflexo do custo político, que isso se dá também muito pelo que os pesquisadores chamam do efeito CNN, que seria a questão da pressão da imprensa e da opinião pública sobre esses temas. Uhum. Então surge daí essa questão do custo político, essa pressão popular e essa, uma certa forma, a mídia muito em cima da questão da política externa, que também política externa, de uns tempos para cá, começou a ganhar bastante relevância no contexto da opinião pública. Claro, sem dúvida, né? Ainda que em alguns países não se discuta muito isso, né? Sim, claro. A gente, enfim, mas essa é outra questão. Tá, eu acho importante também a gente ressaltar, né, que essas empresas de segurança privada, elas são corporações, né, que atuam nesse sentido, auxiliando guerras e tal, fazendo esse trabalho nesse sentido, mas também algumas, elas estão indo fazendo serviços de um lado um pouco mais privado, no sentido do indivíduo, cidadão Sim. específico da sua família, porque eu vi, tem uma aqui no Brasil até que ela trabalha com questões de serviços individuais de viagens para o exterior, de casamentos. Sim. Então, são, assim, ações muito específicas, sabe? Que eles acabam atuando também. Exatamente. Elas costumam atuar também, claro, além de toda essa questão de conflitos, elas atuam muito nessa situação de proteção de consulados, proteção de multinacionais que estão trabalhando em áreas Exatamente. de perigo. Exatamente. Claro, a gente não está querendo aqui colocar que são empresas que necessariamente ruins, não, muito longe disso. Elas prestam diversos serviços que são de extrema importância. Por exemplo, né, se tu fores pegar as grandes petroleiras, quando vão os seus executivos, né, morar na Angola ou na Líbia, por exemplo, para extrair o petróleo né, do mar, como, né, se faz, esses executivos são altamente protegidos. Altamente protegidos. Eles, né, inclusive, em Angola se gerou todo um mercado imobiliário gigantesco, tem edifícios luxuosíssimos, né, em Luanda, o que gerou uma depauperação ainda maior da população, porque o custo de vida em Luanda passou a ser estratosférico, né? Em função exatamente dessa corrida pelo petróleo. Nigéria a mesma coisa, né? Enfim, alguns países da África sofrem bastante com isso. Mas, obviamente, esses grandes financistas e diretores de grandes corporações, os famosos CEOs, né? Eles são altamente protegidos e alguém tem que fazer esse serviço, né? E muito provavelmente com o poder financeiro que eles têm, eles não vão contratar, né, alguém com um 38 na cintura e uma faquinha no outro lado, né? Eles vão contratar um artefato de segurança especializado, um mariner americano que sabe operar com artilharia antiaérea, enfim. E é interessante porque, em linhas gerais, a visão que se tem dessas empresas é justamente que seja uma manifestação do que era conhecido como os mercenários. Sim. Só que há um movimento muito grande, exatamente por parte dessas empresas, dissociar. Exatamente, de se separar desse conceito, entendeu? De trazer que são coisas totalmente opostas, que não são coisas parecidas. Elas fazem movimento tanto que esse próprio termo,
que a gente fala de empresa militar de segurança privada, seria um novo termo que eles encontraram de um modo que não fique, sabe, mercenários, tão feio, não fique algo muito próximo desse conceito de mercenário. Porque aí pode abrir as ações na Nasdaq, todas as bolsas de valores do mundo, né? E elas vão efetivamente receber um influxo monetário bastante grande, né? Porque no mundo, arma e operação de armas ainda é uma coisa muito séria e muito presente, né? Um dos principais pontos que elas ficaram mal vistas, as próprias empresas de segurança, foi a sua atuação inicial na África, né? Na década de 90. Na Serra Leoa, principalmente, a gente tem dois exemplos. A gente tem a Executive Outcomes, que acho que é inglesa, né? E a Sandlines também, né? E a gente tem justamente mal vistas porque elas como garantidoras da operação de multinacionais que exploravam principalmente o diamante na região da Serra Leoa, elas diamantes de sangue. Exatamente, né? elas infringiam direitos humanos em algumas coisas e a própria legalidade, porque muitos dos armamentos que eles conseguiam era contrabando dos Balcãs. Sim. Então, porque isso é uma coisa muito interessante dos armamentos. Os armamentos vão de um lugar para o outro, né? Os armamentos são também terceirizados. São terceirizados, exato, né? O traficante de arma que vai vender para as forças não oficiais e às vezes oficiais de determinados estados, né? Então, as transações de armamentos, principalmente as armas convencionais, não míssil, artilharia antiaérea, mas as armas convencionais, Uzi, AK-47, metralhadora, coisa do gênero, né? Revólveres, os mais potentes. Mais leves. Armamentos leves, né? Que dão tiros pesados. Eles transitam pelo mundo, né? Acaba um conflito na África, eles saem e vêm para o Morro do Rio de Janeiro, porque deixa os caras se matarem lá, né? Eu acho que é importante, sim, a gente ressaltar também que essas empresas, geralmente, as aqui do Brasil, mais especificamente, quando tu vai ver, elas, basicamente, elas se definem como fazedora de 3 temas, né? Que presta serviço de assessoramento, treinamento e apoio operacional. Então, elas também prestam serviço de treinamento que foge da atuação delas específica lá de segurança, entendeu? Elas focam em só treinar também. Tu vai lá, treina e daí pode fazer qualquer outra coisa, sabe? Existe uma diferenciação entre o que eles chamam de empresas ativas e as empresas passivas, digamos assim. As ativas normalmente são essas empresas que têm a questão do combate, que tem o mercenário, por assim dizer, que é a pessoa que coloca os mercenários na guerra. E tem normalmente essas passivas que normalmente é isso, é consultoria militar, questão de logística, infraestrutura, serviços de inteligência. Então há essa diferenciação, não são todas as empresas que trabalham com conflitos diretos, né, de forma direta, e tem as que realmente... Deixa eu te fazer uma pergunta nisso. E no Brasil? Temos alguma coisa nesse sentido? Temos sim. No Brasil, a gente tem uma empresa que foi fundada bem recentemente, em 2016. Foi a primeira, na verdade. Exatamente. Né? Então, Aquila 01 o nome dela. O fundador, de acordo com o próprio site, é Roberto Escoto. Ele é general de brigada da reserva do Exército Brasileiro. E tem mestrado em Relações Internacionais. Exatamente, ele possui mestrado em Relações Internacionais pela UNB, ou seja... Quando eu estava fazendo o doutorado, eu fui colega de 3 generais na UNB. Eles faziam como curso aluno especial lá, o doutorado. Né? Um deles foi o próprio Santos Cruz, o general que coordenou a missão no Haiti. Né? Então, esses caras que se aposentam ainda muito jovens, porque entraram muito cedo nas Forças Armadas e se aposentam, portanto, muito jovens, eles saem com feedback, com um conhecimento. Né? Por exemplo, quando um militar brasileiro vai efetivamente para um fronte, mesmo que seja uma missão de paz, né? Porque guerra mesmo, o Brasil teve a última, foi a Guerra do Paraguai, né? Que acabou em 1870. Né? Então... faz quase 150 anos. Né? Então, é bem diferente um treinamento militar genérico e a participação, efetivamente, em missões. E com a participação do Brasil em missões de paz,
tenha sido talvez os grandes momentos de treinamento efetivamente, ou de ação efetivamente das Forças Armadas Brasileiras, além dos casos, claro, de intervenção federal que acontece exatamente, no Brasil. que é o caso desse general, né, que ele atuou em grandes eventos, como o Rio +20, a Copa do Mundo, e ele foi o primeiro comandante da Força de Pacificação da Maré, no Rio de Janeiro. Inclusive, a Aquilá, ela tem dentro dos seus membros, né, oficiais da reserva que ocuparam cargos assim, importantes, inclusive dentro da ONU, sabe? E que compõem atualmente e ajudam a administrar, né, ele gerir. Exatamente. Só que a Áquila, ela é uma empresa proposta para ser de consultoria militar, né? Não. Ou é para ter combatente militar? Treinamento e operacional. Operacional também. Inclusive, no próprio site, ali, um dos grandes chamativos é que eles pagam em dólares. Então, quem tem experiência aí em área militar, tá aí uma boa oportunidade. Gurizada sem emprego. Exatamente. Quem tiver nessa área vale a pena. E eles prestam serviços para governos, embaixadas, organizações internacionais, como a ONU, né? Organizações não governamentais, como ONGs, empresas multinacionais brasileiras ou estrangeiras. Que é exatamente essa questão da a sofisticação da segurança privada num mundo que está extremamente violento, extremamente segregado, extremamente dividido. Essas divisões, essa segregação toda, ela aumenta com esse tipo de coisa, porque eu crio bunkers, né? Daqui a pouco, grandes condomínios, por exemplo, vão contratar esse tipo de empresa para fazer a sua segurança mais armada, né? Com arma até os dentes, se talvez as circunstâncias no Brasil corram para um lado mais complicado. Algo até mais próximo da nossa realidade, que eles prestam serviços também, é o que eles chamam de antipirataria, que é justamente a proteção dos navios. Sim. Muito naqueles casos da Somália, dos piratas da Somália. O chifre da África ali, a saída do Golfo de Aden, é um lugar que tem muito pirata. Muito pirata, muito pirata. E, inclusive, não é difícil de tu encontrar no próprio YouTube diversos vídeos dessas operações. Sim. De tu ver os próprios combatentes ali trocando tiros mesmo com piratas. Tem ali ao YouTube. Claro. Não é nada assim de não ver sangue, não ver nada. Então, o pessoal que tiver interesse pode entrar ali para observar. Claro. E é algo muito dissuasório, né? Quando Exatamente. o pirata chega e vê que tem um sujeito lá em cima que está atirando e está acertando, né? E está acertando do lado do barco, né? Significa que se ele mirar na cabeça, ele acerta também. Na teoria, essas empresas, geralmente nos sites, dizem que elas atuam de acordo com as leis internacionais, né? Dos direitos humanos, leis nacionais. Do direito humanitário, mais especificamente. As convenções de Genebra. Mas não convenções de Genebra. Mas não quer, na prática... as convenções de Genebra são o tratado com o maior número de estados parte, mais que a própria Carta da ONU, né? Mas talvez sejam as regras que são mais aceitas e as mais vilipendiadas do mundo. Porque se está num conflito armado ali, como é que vai, né? Vale lembrar que o uso de mercenários é considerado ilegal à luz do direito internacional humanitário, inclusive. Sim. O artigo 47 do protocolo 1º lá das convenções de Genebra coloca isso. A questão que a forma que é colocada, esse artigo, a gente consegue ver, a gente consegue identificar. Que eles não têm esse compromisso institucional e eles não podem passar, por exemplo, por uma corte marcial. Exatamente. Né? Então, fica aquela coisa solta, né? É uma operação militar feita por tropas não oficiais, né? Privadas, que pagam em dólar, né? Que operam em qualquer lugar do planeta Terra e que são de dificílimo controle. Né? Porque Forças Armadas profissionais, o sujeito tem uma insígnia e uma bandeira. Dá para ver quem no braço, dá para ver, né, de qual estado ele dá para se fazer uma investigação. Se ele for das forças da ONU, dá para fazer uma investigação. Agora, se ele for um mercenário, não, né? Inclusive, é o caso que o professor já tinha colocado, que em caso de morte desse mercenário, ele conta como uma baixa civil e não como uma baixa militar. Então... E até, por exemplo, se eles praticam eles infringem os direitos humanos, o direito humanitário, é difícil de responsabilizar, porque a empresa fecha, os nomes deles são protegidos pela própria empresa, porque a única restrição delas é com contrato com os Estados Unidos. Então é muito difícil a responsabilização nesses casos. E se for uma empresa de capital aberto, com ações no mercado,
No máximo, o que se consegue punir são os diretores. Se não me engano, o diretor de uma dessas cidades, se não me engano, da Sandline ou da Executive Outcomes, que ficou famosa por ser praticamente mercenarismo que eles faziam na África do Sul. Na África, desculpa, na Serra Leoa, ele simplesmente fechou a empresa e abriu uma nova chamada Aegis, que é de segurança internacional. Tem uma famosíssima, né, que se chamava Blackwater Company e virou Imperium. Né? O próprio nome, né, Imperium, né, já pressupõe uma ideia de grandiosidade, de poder, né, e de império, né, que é muito típica desse tipo de conduta. Isso também, a Blackwater mesmo foi uma das primeiras a fechar contratos milionários com o governo americano. Inclusive é interessante porque são as novas guerras que o pessoal chama, que existem as novas guerras. Caso do Afeganistão, Iraque mesmo, depois da reconstrução da cidade, se tu for observar, são essas empresas que fazem a segurança das empresas multinacionais de infraestrutura que vão reconstruir cidades que foram devastadas justamente pelo governo americano. Exatamente. Então, a gente entra num complexo muito... É um círculo vicioso para o mundo e virtuoso para as empresas bélicas. Para a economia. Bom, nós vamos, no próximo bloco, vamos continuar falando sobre as empresas militares privadas e vamos falar das notícias da semana também pelo mundo. E esperamos o ouvinte, então, no próximo bloco. We will make America great again. Abajo la dictadura imperial y que vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta. Boa tarde, ouvintes. Volta mais uma vez pelas ondas livres da 104.5 FM, mais um Vozes do Mundo. O programa que é um oferecimento do projeto de extensão Conjunture do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Meu nome é Fábio Duval, professor Fábio Duval. Sou professor do curso de Relações Internacionais, coordenador desse projeto e apresentador desse programa, como eu digo em todas as entradas de bloco que nós temos. Hoje estamos aqui com a Cauane Eva, Pedro Martins, Guilherme Niches e Juliano Lima na operação da parafernália eletrônica. E vamos continuar falando sobre o tema do bloco passado, né? Porque é um tema que tem bastante pano para manga, né? E é um tema pouco conhecido das pessoas. E hoje, quando a gente tem o estabelecimento desse tipo de empresa no Brasil, me parece extremamente importante falar sobre isso, né? Esclarecer as pessoas sobre o que acontece na vida real. Isso aí não é teoria de conspiração, mercenário não é uma coisa de filme de Hollywood, né? Eles existem na vida real e existem inclusive no Brasil. Mas vamos lá, Niches, dale. Boa tarde, então, ao ouvinte que está nos acompanhando a partir de agora. Como o professor já adiantou, a gente está aqui tratando dessa temática a respeito dessas empresas militares de segurança privada. E retomando o assunto da Aquila 01, que é a primeira empresa militar aqui do Brasil, eu trouxe aqui rapidamente para falar alguns trechos curiosos que eu encontrei no próprio site da empresa a respeito de missões e valores que eles colocam. É interessante a gente observar como avançar bastante de umas décadas para cá. Sem dúvida. Mas voltando então ao tema de uma forma mais geral, por fim, eu acho que cabe a gente refletir, né, até que ponto podemos considerar e tratar essas corporações apenas como empresas privadas internacionalizadas, né? Uma vez que ainda que elas tenham um ambiente organizacional bem estruturado, muitas com acionistas, como o professor já bem disse, né, que seguem a lógica de mercado, essas companhias possuem uma brecha jurídica para atuar de forma marginalizada à legislação internacional. Como a gente já havia falado no bloco anterior, né, aquele protocolo de Genebra que dispõe, o artigo 47 que dispõe a respeito dos mercenários, ele é muito vago. Então, tu deixa uma nuvem cinzenta, algo muito abstrato de tu conseguir colocar. O próprio protocolo 1 das Convenções de Genebra, ele fala de guerra entre estados. Então os mercenários eles estão achados principalmente de forma vaga, mas guerra entre estados. E o maior uso dele é
dentro dos estados. A grande questão ali do direito humanitário tem 2 protocolos anexos quer dizer, tem 3 protocolos anexos, mas os 2 primeiros protocolos anexos às Convenções de Genebra de 1949, que são 4 sobre a guerra terrestre, a guerra, as vítimas, proteção das vítimas na guerra terrestre, proteção das vítimas nas guerras marítimas, prisioneiros de guerra e proteção de civis. São essas 4 temáticas das 4 Convenções de Genebra e elas têm 2 protocolos, quer dizer, tem mais protocolos, tem 3 protocolos anexos, mas os 2 primeiros tratam, o primeiro, da aplicação dessa distinção entre civis e combatentes da Convenção 4 de Genebra nos conflitos entre estados, nos conflitos internacionais, como tu bem mencionaste, Pedro, e o protocolo 2 fala dos conflitos não internacionais. Só que esse demorou anos para entrar em vigor, porque tem um número de ratificações muito baixo. Em função do quê? Em função de uma possibilidade de responsabilização dos estados por conflitos internos. Então, por exemplo, grande parte das guerras no pós-Guerra Fria não foram guerras interestatais. As guerras interestatais, depois da Segunda Guerra Mundial, elas foram se escasseando, e no pós-Guerra Fria, claro, a gente teve a Guerra da Coreia, teve Suez, enfim, teve Yom Kippur, e antes disso, Guerra dos 6 Dias, a gente teve várias guerras interestatais. Agora... Os próprios processos de descolonização. Os próprios processos de descolonização, mas no pós-Guerra Fria a gente tem fundamentalmente conflitos não internacionais. Conflitos internos e que às vezes transbordam as fronteiras nacionais. Que essa é uma questão importante também. Por exemplo, as Farc na Colômbia, quando o governo começou a pressionar e a concentrar o pessoal das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, no sudeste da Colômbia, sul-sudeste da Colômbia, que é exatamente a fronteira amazônica com o Brasil, esses membros das Farc começaram a fugir para dentro do Brasil. Ali não existe uma fronteira desenhada, um muro no meio da Amazônia, Pelo contrário, grande parte do tráfico de armas, do tráfico de animais silvestres, do tráfico de drogas é passado por cima da floresta amazônica em aviões bimotores que vão voando rente às árvores e não são pegos por qualquer radar. Então, essa é uma questão. Por exemplo, os soldados das Farc entram no Brasil, a gente tem ali um conflito que é um conflito não internacional, interno, mas que transborda para outros estados. Nesse momento, pode haver uma responsabilização do governo colombiano por ter deixado extravasar para o outro estado. Então, é por isso que os estados não assinam o protocolo 2 dos conflitos não internacionais, porque eles teriam que se responsabilizar por conflitos ocorridos dentro do seu território e para todos os efeitos sobre os civis, sobre os estrangeiros e em países vizinhos para o qual extrapolasse o conflito. E a atuação dos mercenários é majoritariamente nesses conflitos, nessas novas guerras, que são conflitos dentro dos estados, na verdade, internos. Exatamente. E também é interessante ver que através desses contratos com os estados ou outras organizações, existem para as mais diversas finalidades. Desde intervenções em outros estados, passando pelo uso dessas empresas para apoiar regimes opositores, com a finalidade de desestabilizar esses regimes nos outros estados, ou ainda até como uma transferência de risco. Então, assim, após essa... Claro, a gente está dando aqui tudo muito em linhas gerais, eu aprofundei um pouco mais essa pesquisa. De certo modo, assim, que me parece que é de suma importância que se levante o debate a respeito de uma regulamentação especial dessas firmas. Que haja um esforço da comunidade internacional para que a atuação delas sejam oriundas de um arcabouço jurídico que possam não só responsabilizar as mesmas por eventuais desobediências, mas que também criem um ambiente seguro e estável para que essas próprias empresas tenham seus direitos e deveres assegurados nesse contexto internacional. Então, é mais ou menos por aí que eu quero seguir essa linha de pesquisa aí, quem sabe desenvolver o TCC em cima, procurar até onde vai, o limite do estado da arte, como o pessoal costuma dizer na academia, e a partir daí tentar desenvolver alguma coisa em cima disso.
Perfeito. Para quem Muito- tiver muito alguma, legal. Exatamente, para quem ainda tiver alguma dúvida, aí, entre, por favor, em contato com o programa, que a gente pode Isso, ajudar, colaborar. e sempre lembrando, né, que nós temos vários canais nas mídias sociais aí Exatamente. para comunicação, tem Instagram, Tem Instagram, tem Facebook, tudo do Conjunturi. Se escreve Conjunturi, né? Conjunturi. Exatamente. Então, quem quiser entrar em contato conosco, escreve lá, né, que a gente responde, ou pode menos procurar lá, auxiliar. pode me procurar lá no Centro de Integração do Mercosul. Eu estou lá normalmente à tarde e à noite, né? Eu dou aulas à noite é mais difícil falar comigo, mas à tarde, né, é tranquilo, só passar lá e a gente pode, né, conversar, enfim, Exatamente. e aí o Niches pode passar material para quem eventualmente queira, né, se aprofundar nesse assunto, principalmente porque agora não é mais um fenômeno distante. Né? Exatamente. Durante muitos anos foi um fenômeno distante. A gente sabia que os caras do MI6, do Serviço Secreto Britânico, da CIA, do Mossad, o Serviço Secreto Israelense, que eles prestavam serviços por fora, né, iam para grandes companhias, né, os mariners americanos saíam das Forças Armadas, né, iam ganhar fora. Temos agora militares brasileiros e estrangeiros também. Eles anunciam que pagam em dólares exatamente para contratar gente de outros lugares. Né? Temos isso presente no Brasil. A própria Legião Estrangeira lá da França. Isso, né? a Legião Estrangeira é isso, né? Exatamente. E é interessante também observar que isso não é um fenômeno próprio dos Estados Unidos, que a gente citou muito aqui os Estados Unidos, mas, por exemplo, existe o grupo Wagner, provavelmente não se pronuncia assim porque é russo, mas é o grupo Wagner, que foi um grupo de uma empresa de mercenários que atuou firmemente na região da Ucrânia e da Crimeia, lá durante aquela guerra da Crimeia que houve. Sim. E que também está envolvido em diversos conflitos ali na área da África, do Oriente Médio, e que é uma das empresas que tem ganhado mais relevância, assim, que a mídia tem visto bastante, tem batido muito em cima deles. E é uma empresa que ela tem diversos detalhes. É muito bom para fazer um estudo de caso, tanto na da brasileira como essa do Grupo Wagner, que eu acho que ainda não descobri uma literatura muito específica que trate deles. Mas esse Grupo Wagner, ele tem diversos pontos, assim, questões pontuais, que complicam ainda mais. Por exemplo, a fundação dela é em Hong Kong, não é nem na Rússia. Então, são coisas que tu vai vendo e que vai criando essa massa cinzenta, abstrata, que a gente não consegue, muitas vezes, chegar onde precisa chegar para poder se compreender a atuação delas. Atua-se nas brechas. Exatamente. Né? Nas brechas da lei se incrementa esse tipo de coisa, que muito provavelmente vai ter um lobby fortíssimo dentro do Congresso e que provavelmente não vai ser regulamentado, vai continuar assim, né? Como é em vários países do mundo. O que se pergunta também é que até que ponto tem o interesse dos estados, das empresas, que as guerras terminem. Claro. Né? E a dificuldade de regulamentar o próprio, a gente entra num debate se não existe um limite de privatização, se não existem atividades que devam ser exercidas exclusivamente pelo Estado. Porque as Forças Armadas são, inclusive, cargos, né, posições só podem ser ocupadas por brasileiros natos, exatamente por essa questão da fidelidade. E existe no Brasil, todo mundo acha que não tem pena de morte no Brasil, tem pena de morte no Brasil, em período de guerra por traição. Né? Então, e os militares são, né, os grandes destinatários dessa norma. Né? Então, existe pena de morte no Brasil sob situação de guerra. Né? Tá lá na legislação militar brasileira. Mas vamos falar de outros assuntos. Agora a gente tem 15 minutos para terminar, um pouquinho menos para terminar o programa. E eu queria falar de uma grande obra, né, que está deixando a nossa Rio-Niterói no chinelo. Né? A ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. Né? Tem uma ponte que foi inaugurada hoje pelo Xi Jinping da China. Era para ter sido inaugurada em 2016, mas é uma ponte que levou uma década para ser construída, custou 17,3 bilhões de dólares, né?
o equivalente a 120 bilhões de yuans. Vejam como, né, o yuan é hiper desvalorizado, né? Que corta a viagem entre Hong Kong e Zhuhai, essa cidade na província de Guangdong, né, que é muito importante, já vou explicar por quê, de 4 horas para 45 minutos. Né? Então, essa ponte, que é a maior estrutura de engenharia sobre água que existe no planeta Terra, essa ponte de 55 quilômetros, então, que liga Hong Kong, Zhuhai e Macau, que foi inaugurada hoje pelo Xi Jinping, ela pretende integrar mais toda aquela parte do sudeste da China, né? Toda a faixa litorânea da China, aquela meia-lua do sudeste da China, lá na beira do Mar da China, que representa ali o que se poderia chamar, né, na linguagem do Milton Santos, de pontos luminosos. Né? Os pontos luminosos da China, ou seja, aqueles pontos em que há... Né, pontos luminosos, porque imagina olhando do espaço, né? Se olhar, tem alguns pontos que são escuros no planeta e outros que são hiperluminosos. Né? Esses que são hiperluminosos normalmente são as grandes cidades. Pega Shanghai, por exemplo, né? Ou Beijing, que é o nome da capital, na verdade, da China. Né? A gente tem milhões de pessoas. Né? A China tem 1,5 bilhão de pessoas. Né? Enfim, 1/6 da população mundial, praticamente. Junto com a Índia, fica quase 1/3 da população, fica quase a metade da população mundial junto com a Índia. Né? Mas eles querem integrar aquela região, para tornar aquela região cada vez mais desenvolvida, que é a região onde se encontra hoje o grande filão do capital chinês, né, da China capitalista. A China é um sistema, 2 regimes. Né? Um regime para fora e para essa zona e outro regime para o interior da China. Né? Para a zona rural, para o deserto de Gobi, para o Tibete, enfim. Né? Então, a gente tem ali outras diferentes tendências dentro da China, né? Por exemplo, se a gente pegar essa meia-lua na beira do Mar da China, hoje é onde tem os maiores leilões de arte do mundo, são lá. Não são na Sotheby's em Nova York, não são em Londres, né? Eu misturei Londres com Sotheby's, que é essa loja de leilões. Enfim, né? Não é mais Paris, Londres, nem Nova York. É Shanghai. A maior concentração do mercado de arte do mundo hoje. Então, a gente vê que irromperam mega bilionários chineses, né? Com esse desenvolvimento chinês dentro dessa perspectiva de um sistema, 2 regimes. Mas a Kawane vai falar um pouco mais sobre isso. Tá, então trazendo um pouco mais assim, de curiosidades, né, a respeito. Na verdade, essa obra demorou tanto, era para ter sido desenvolvida em 7 anos, então foi em 9, porque teve muito desvio de dinheiro, né? Que, como em toda obra pública, acaba tendo, e o que é lamentável, mas enfim, então em virtude de desvio de dinheiro e rolos nesse sentido, e também em virtude de muitos acidentes, né? E essa construção é de 55 quilômetros, então que foi feita especificamente em forma de serpente. Aí eu não cheguei a procurar se era em virtudes apenas de engenharia, mas eu acho que, pelo teor da matéria, é um pouco mais cultural. No horóscopo chinês, a serpente representa a sabedoria, né? Então, fizeram especificamente em forma de serpente, que fica bem bonito, né? Olhando de cima até essa obra. E que fez, então, com que esse trajeto, que antes era percorrido em 3 horas, agora consegue se percorrer em meia hora, né? Uhum. Fazendo com que em torno de 60 milhões de pessoas que vivem nessa região, né? Do Delta do Rio das Pérolas e no sul do país, consiga, então, estar trafegando, enfim, facilitando essas relações também, visando muito economicamente, né? Uhum. Perfeito. Pedro queria falar mais um tema de atualidade dessa semana. Um tema, assim, de importância geopolítica de extrema relevância, que é o Trump. Os Estados Unidos anunciou que pretende se retirar do acordo de proibição de armas nucleares de alcance intermediário.
O Trump defende isso justamente porque, segundo ele, a Rússia vem violando esse acordo, mas o próprio Estados Unidos ele fez com que o sistema de lançamento que ele tinha num desses cruzadeiros marítimos, ele colocou cruzadores, acho que Crusaders. Crusaders marítimos, ele colocou isso em solo, o que na verdade caracteriza que estava produzindo então mísseis de alcance intermediário. Outra causa do Trump se retirar desse acordo é justamente porque a China não está nele. E justamente o que a gente comentou aqui na semana passada sobre aquela disputa sobre o mar territorial da China, no sul do mar da China, o Trump ele quer alocar mísseis de intermediário alcance nas bases de Japão, Filipinas, para que... Então, na verdade, a gente está recriando uma tensão quase da época da Guerra Fria, porque esse tratado, ele data de 1987, ele é um dos pilares da parte de quando começou a etapa de dissuasão, assim, dos mísseis nucleares na Guerra Fria. E aí, se a gente pensar ali em todos esses arredores do mar da China, que a China reivindica todo para si, né? Inclusive a gente falou disso na semana passada, né? Inclusive considerando arrecifes e pequenos corais de pedra como territórios terrestres, né? Território pode ser marítimo, aéreo ou terrestre, né? Território terrestre parece uma redundância, mas não é. O território terrestre, se for considerado isso como ilha, né, teria toda uma série de círculos concêntricos, né, que estabeleceriam zonas de soberania ou de exploração econômica exclusiva e de defesa por parte da China. Né? Então, estão ocorrendo lá, de 3 em 3 meses, os Estados Unidos fazem uma operação militar, um exercício militar lá para dissuadir a China. E na semana passada, os Estados Unidos criticou muito a China porque uma fragata chinesa passou a 50 metros de uma fragata americana, né, que isso é considerado uma manobra de risco, né, na navegação de grandes embarcações. O argumento dos Estados Unidos seja que a Rússia tenha violado o tratado com 50 ogivas de alcance intermediário. Os especialistas norte-americanos dizem que, na verdade, isso é um retrocesso, porque agora não vão ser mais feitas as vistorias que eram feitas nos países que eram signatários, no caso Estados Unidos, Rússia e os outros países signatários. O que não vai existir um controle, não vai saber qual é o real potencial bélico de um possível adversário. E justamente essa questão da China, os Estados Unidos, ele fala que a China então ela ameaça bases norte-americanas. Exato. Só que, na verdade, a gente tem que país, por exemplo, que possui bases na mesma distância que os Estados Unidos possui da China, por exemplo. Então, na verdade, quem está afetando o espaço mais próximo ali são os Estados Unidos. E aí eles estão usando Japão e Filipinas, basicamente. Por isso que eu falei da questão dos mísseis de alcance médio, porque se essas bases americanas começam a operar com esses mísseis, além de contenção da Rússia, eu posso ter uma dissuasão da China, porque eu consigo mandar esses mísseis exatamente para essa zona luminosa chinesa e explodir Xangai. Né? Enfim, claro que isso... Quer dizer, não sei se vai acontecer, porque Hiroshima e Nagasaki também ninguém esperava e aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial, né? Não sei se isso vai acontecer no mundo de hoje, com esse mundo cada vez mais violento, né? As pessoas estão com sangue nos olhos, me parece, tanto na esfera interna quanto na esfera internacional, né? E isso está levando o mundo para um caminho bastante complicado, ainda mais com lideranças como essa, como Donald Trump, um cara imprevisível, um aventureiro, um sujeito que chegou, veio do mercado se achando bambambam, começou como um outsider, como um corredor por fora, né? Um azarão da corrida presidencial americana e acabou virando presidente. Né? Então, esses casos de figuras caricatas e que fazem escárnio dos principais princípios que existem no mundo civilizado, elas são muito perniciosas para o mundo. Bom, a Cauane quer dar mais uma notícia aqui. Falar então rapidinho aqui do Reino Unido, que sábado agora teve um outro movimento em busca de um novo referendo sobre os Brexit. Brexit é a saída do Reino Unido da União Europeia. Da União Europeia. Nenhum país, né,
quer fazer isso, né? Mas decidiram, então. Esse movimento mobilizou em torno de 700 mil pessoas no centro de Londres, o que é muito, né? 15 anos não tinha um movimento tão grande assim lá articulado pela população. E a primeira-ministra britânica, então, a Theresa May, decidiu se dirigir ao parlamento, mas ela já deu declarações que ela não aceita a possibilidade de um novo referendo nesse sentido, né? E, na verdade, esse movimento surgiu por um movimento suprapartidário chamado pelos dois partidos, né? O People's Vote, que seria, na verdade, o voto do povo, e que, na verdade, a gente consegue perceber, então, que é uma mobilização dos dois partidos, uma grande mobilização nesse sentido. E, então, só para finalizar, a Tereza ainda ressalta dizendo que 95% dos acordos já estão resolvidos, né? Então, que não valeria a pena um novo movimento de referendo. Perfeito. Bom, esse foi um panorama, né, da semana que nós tivemos aqui. Tratamos muito das empresas militares privadas, né? O Guilherme Niches deu um show aqui sobre o tema. Todo o pessoal, né, também muito bem preparado, né? Meus parabéns aí para Cauane Ewald, Pedro Martins e Guilherme Niches, que estão sempre presentes agora aqui, são os membros do Projeto Conjuntura que atuam aqui no programa da rádio, junto comigo. E nós vamos nos encaminhando para o final, né? Nesse final, eu gostaria de anunciar, né, que toda quarta-feira, das 13 horas às 14h30, Vozes do Mundo, aqui pelas ondas livres da 104.5 Rádio Com FM, a quem nós agradecemos muito por nos ceder esse espaço. E hoje, eu vou passar a roda das palavras aqui e antes do meu paz e bem, que eu costumo terminar o programa, a Cauane vai começar a fazer uma série de despedidas em línguas estrangeiras. Hoje é alemão? Isso. Hoje é em alemão. Niches, vai lá. Obrigado, ouvinte. Obrigado, ouvinte. Então, boa tarde para todo mundo, os participantes da mesa. Uma satisfação estar sempre por aqui. Obrigado, ouvintes. Uma boa tarde a todos. Sempre um prazer estar participando aqui. Então, Dankeschön, für Hören, bis spät, auf Wiederhören, guten Tag. Então, tchau, obrigado por nos ouvir, até logo e tenham um bom dia. Obrigado a todos os ouvintes e paz e bem.